Aqui é a parte do pontos da parte crochê e na aula de hoje nós vamos produzir essa pulseira em crochê com fio de malha. Então vamos para o tutorial, maravilhosas! Então vamos agora para a lista de materiais para fazer a nossa pulseira. Nós vamos utilizar aqui um fio de 30 milímetros, tá bom? Aqui eu tenho um fio lá da Casa Trama. Esse aqui é o rosa pink perfeito. Ele é perfeito pra gente fazer a nossa pulseira, porque olha só o caimento e o acabamento desse fio. Ele deixa a peça bem estruturada e muito leve. Então, você vai ter a sua peça bem estruturada e, além de tudo, muito leve. E essa cor aqui é incrível. Então, a gente vai utilizar 41 gramas apenas. Então, aqui a gente tem um novelo de 500 gramas, tá? O fio da Casa Trama, quero mostrar pra vocês, é um fio bem encorpado, tá? Mas ele deixa a peça muito leve. Então, aqui a gente tem, no nosso novelo, 500 gramas, tá bom? De 30 milímetros. Então, ele tem 3 centímetros de espessura, tá? Quando eu falo 3 centímetros de espessura, eu quero dizer ele aberto aqui, ó, tá bom? Sem fazer o rolotê. Então, aqui, ele tem 30 milímetros, que significa 3 centímetros, né? Muitas maravilhosas têm essa dúvida. E quando a gente faz ele rolotê, ele fica assim, ó, esse fio perfeito pra crochetar e, além de tudo, muito macio. Por que dessa maciez, dessa leveza e dessa estrutura? Porque ele tem a composição 35% viscose e 65% poliéster. A gente pode utilizar da agulha 6 à agulha 8, mas hoje nós vamos utilizar então a agulha 7, tá bom? Que é a agulha que eu mais gosto, né, de minha preferência para trabalhar com esse fio, porque a gente deixa os pontos bem harmônicos. Então, a gente vai utilizar 41 gramas, separa aí 40, 45 gramas de fio de malha, tá bom? Esse aqui é de 30 milímetros. Vamos utilizar uma agulha 7, né, agulha compatível com o seu fio, uma tesoura, uma fita métrica, e também cola para os acabamentos. Caso você queira, né, utilizar a agulha e a linha, também fique à vontade, porque o acabamento, né, é você que escolhe o melhor acabamento para sua peça. Então, vamos na produção da nossa pulseira. Começar a nossa peça, eu vou deixar um pedacinho de fio aqui no início. Vamos fazer, então, o nosso nozinho inicial. Você faz assim, em forma de um peixinho, né, de um E. Você introduz a agulha aqui no centro, laça o fio e faz essa puxadinha aqui, essa laçadinha, pra gente ir ajustar a nossa primeira laçada, tá bom? Vamos fazer, então, 24 correntinhas, tá bom? Com essa espessura de fio, eu fiz 24 correntinhas pra ficar uma pulseira M, uma pulseira que fica um pouco folgada, não tão justa no seu pulso, tá bom? Porque a gente consegue ajustar os tamanhos da pulseira, a gente pode fazer ela um pouquinho maior e um pouquinho menor, dependendo das correntinhas que a gente faz no início, tá bom? Por isso, ao finalizar aqui as correntinhas, a gente vai medir para saber certinho em centímetros os tamanhos, né, que a gente pode deixar as pulseiras, tá bom? Aqui eu vou produzir uma pulseira M, então se a gente quiser produzir uma pulseira P, é só a gente diminuir as correntinhas, tá bom? Então aqui eu não conto meu nozinho inicial, vamos fazer então 24 correntinhas, ó. Laça o fio, puxa por dentro da laçadinha que tava na agulha. Essas são as correntinhas. Então, tô aqui com uma laçadinha na agulha, laça o fio e puxa por dentro dessa que estava na agulha. Então, é esse movimento aqui, tá? A gente já fez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui 24 correntinhas. Como essa daqui é pra mim, eu vou medir mais ou menos no meu pulso. Ficou bem folgadinha no braço, mas eu vou deixar com essa medida, tá bom? Agora, vamos medir aqui pra vocês verem o tanto em centímetros, né? Caso você queira fazer, tá? Essa daqui, lembrando que essa é uma medida da pulseira M, tá bom? Ó, não precisa puxar. A gente tem aqui 22 centímetros, tá bom? Ó, agora a gente tem aqui o comecinho, o início aqui das nossas correntinhas, sabe? Aqui é o nozinho inicial, então aqui a gente não vai mexer. Tem aqui a primeira alcinha da correntinha, certo? A gente vai pegar essa aqui de cima, ó. Ó, essa daqui de cima. Ó, a gente tá percebendo que tem aqui, ó. Ó. Essas alcinhas aqui, tá bom? A gente vai introduzir a agulha aqui dentro. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou lá no começo, no início da nossa correntinha, na alcinha aqui de cima, né? Introduz a agulha. Laça o fio e passa por dentro. Então, agora eu fiz um ponto baixíssimo, certo?
Então, eu vou levar aqui na outra, na próxima laçadinha, introduz a agulha, laça o fio e passa por dentro do que está na agulha, que é um ponto baixíssimo. Novamente, na próxima alcinha, laça o fio e passa por dentro do que estava na agulha. Então, assim que é o ponto baixíssimo. Na próxima, laça, traz pra frente, passa por dentro do que estava na agulha. Ó, dessa forma. A gente tem que lembrar de deixar a atenção sempre da mesma forma, para não deixar a nossa pulseira, né? Porque o ponto baixíssimo, ele é visto pelo lado avesso. Conforme a gente vai dando a laçadinha, tem que ser todas do mesmo tamanho, certo? Laça o fio e passa por dentro do que estava na agulha. Algo bem interessante pra gente ter aqui, que eu até vou pegar pra mostrar pra vocês, seria legal a gente ter um marcador, tá? E vou pegar um marcador aqui pra gente ver. Ou então um pedacinho de fio colorido. Sabe por quê? Porque como a gente vai subir essa peça aqui em espiral, a gente não vai fazer final de carreira, então o interessante seria a gente marcar aqui o início, aonde a gente fez aqui o nosso ponto baixíssimo. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer o tanto de carreira certa pro tamanho da nossa peça, que eu já vou explicar pra vocês. E também a gente vai poder parar nesse tamanho, né? Bem nessa reta aqui, pra gente poder fazer o fechamento, porque a peça vai subir em espiral, certo? Eu tenho aqui um marcador, eu vou colocar aqui no nosso primeiro ponto, certo? Ó. É o ponto aonde você fez a união das duas alcinhas, ó. Eu vou desmanchar pra mostrar pra vocês, aqui. Ó. Você estava aqui dessa forma, aí você foi fazer a união lá no comecinho das correntinhas. Então, aqui, você introduziu a agulha, você laçou o fio e trouxe pra frente, certo? Então, aqui é a nossa primeira correntinha, ó. Aqui. Você coloca o marcador. Quando você chegar aqui, na próxima volta, vamos passar o marcador pra próxima carreira, certo? Ó, então, continuando... Laça o fio e passa por dentro do que está na agulha. Novamente, na próxima, laça o fio e passa por dentro do que estava na agulha. Ó, dessa forma. Vamos, então, dando continuidade aqui. Eu vou fazer aqui os meus pontinhos, o ponto baixíssimo, até chegar aqui no marcador. Daí eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer na próxima parte. Chegando aqui no nosso marcador, então a gente vai laçar o fio, novamente, né? Laça o fio e passa por dentro do que estava na agulha. E agora, passa o marcador pra essa correntinha, pra essa alcinha, certo? E continua fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha. Ó, dessa forma. Até chegar novamente ali no marcador. Chegando aqui no marcador, nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo e passar o marcador novamente para essa alcinha. Então, agora, fazer um ponto baixíssimo até chegar lá novamente no marcador. Ó, novamente. Vamos laçar aqui, fazer o nosso ponto baixíssimo e passar o marcador aqui pra alcinha, tá? A gente chegou aqui na nossa quarta carreira, certo? Já cheguei aqui no marcador novamente. Vamos fazer o nosso ponto baixíssimo e passar aqui o nosso marcador pra alcinha aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carreiras, certo? Pra ficar um tamanho bem legal da nossa pulseira, pra ficar com a viradinha assim, ó, um tamanho bem legal, a gente vai fazer 6 carreiras. Caso o seu fio
seja um pouquinho, de uma espessura um pouquinho menor, de 25, e você queira deixar um pouquinho mais gordinha, você faz de 7, tá? Mas pra deixar esse volume aqui que fica bem legal, porque o fio é um pouco mais encorpado, né? Então, a gente vai fazer 6 carreiras. Então, aqui a gente tem 4, a gente vai fazer mais 2, certo? Então, eu encontro vocês aqui no marcador novamente. Já chegando aqui no marcador, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo e passar novamente o marcador para nossa alcinha. Então, agora, vamos finalizar a nossa última carreira, tá? Já vai ajustando, porque também olha que desenho bonito que fica aqui do ponto, tá? Esse aqui é o lado avesso, maravilhosas. Então, vamos aqui finalizar a nossa última carreira, lembrando em sempre deixar os pontos bem harmônicos, tá? Do mesmo tamanho. Ó, dá uma ajustadinha aqui no fio. É sempre bom esticar bem. Vamos finalizar aqui. A hora que chegar aqui no marcador, a gente volta pra fazer a finalização, certo? Ó, próximo aqui é o marcador, já posso tirar. Então, eu vou fazer aqui no nosso último pontinho e eu vou cortar o fio, tá? Separa aqui o marcador, que você não vai precisar mais. Então, aqui você dá uma alongadinha. Vamos cortar o fio aqui, o tamanho da gente conseguir fazer o nosso remate, né? Uns 10 centímetros. Tamanho que a gente deixou lá no início. Reserva o fio. Agora aqui, você vai ajustando bem, tá? Antes de fazer o arremate, vai ajustando a peça, deixando ela, a abertura aqui do começo igual à abertura do final, tá? Ó, vai ajustando bem. Pode até medir para ver se é esse o tamanho que você quer. Lembrando que depois a gente vai fazer do outro lado, vai fazer a viradinha, então vai ficar tudo certo, tá bom? Aqui, nós vamos fazer agora o nosso arremate. Vamos começar aqui por esse fio que a gente cortou. Por que o remate aqui é muito importante, tá? A gente fazer ele bem feito. Por quê? Porque a gente sabe que aqui a peça subiu em espiral. Então, a gente não fez fechamento de carreira. Então, consequentemente, algum relevo vai ficar. Você tá entendendo? Porque aqui, ó, por mais que nós vamos fazer o arremate quase que invisível, mas ele vai ficar uma desproporção aqui, ó, tá? Bem aqui aonde ficou o começo e o fim, tá bom? Porque a gente subiu a peça em espiral, tá bom? Mas isso, depois da peça pronta, a peça bem arrematada e bem certinha, não vai aparecer nada, porque é assim mesmo esse acabamento, tá? Fica perfeito. É claro, você não vai deixar um acabamento grosseiro na sua peça, tem que cuidar disso. Eu recebi uma mensagem de uma aluna de bolsas, mas que ela queria fazer as pulseiras, e ela me mandou um vídeo sabendo aqui, ó, que o finalzinho tinha ficado um relevo bem grande, ela não sabia como arrematar. Então, agora eu vou passar todas as dicas pra vocês. Vamos aqui, então, tá? Ó, eu dei uma laçadinha aqui, onde a gente cortou, você puxa esse fiozinho pra fora, tá? Como se você fosse desfazer esse nozinho. Aqui, ó, você fez. Vamos colocar aqui uma agulha de tapeceiro, tá? Eu gosto bastante, melhor do que uma agulha menor aqui. A agulha de tapeceiro vai ser bem importante. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai imitar uma correntinha, tá bom? A gente vai pular esse aqui e a gente vai vir no próximo, tá? Você vai introduzir a agulha de cima pra baixo, dessa forma aqui, tá? Ó. E você vai puxar bem. E aqui, você vai deixar retinho, ó. Você vai puxando, fazendo com que as laçadinhas, elas se encontram, ó. Aqui. Agora, você vai voltar com essa agulha de tapeceiro aonde você saiu, tá? Mas você vai voltar não colocando a agulha lá pra trás. Você vai colocar a agulha já trazendo a agulha aqui pra baixo, pra gente já ir arrematando, ó. Você já vai introduzir a agulha aqui e você vai puxar. Então, aqui você pode dar mais um pontinho, ó. Acha outra laçadinha e já coloca a agulha novamente. Ó. E reserva, certo? Agora, vamos virar a nossa peça, deixa esse fiozinho aqui. Agora, aqui é muito importante, tá? Aqui é o nosso nozinho lá no início, lembra? Então, o que a gente vai fazer? Você vai desmanchar esse primeiro pontinho, é muito importante, para não deixar esse acabamento feio. Porque senão, igual a aluna me perguntou, se o acabamento era assim mesmo, olha que feio que fica
esse relevo aqui, ó. Então, eu sempre aconselho, tá? Até nas peças, quando eu vou fazer, eu aconselho desmanchar o primeiro pontinho aqui, ó. Então, você acha que o lugarzinho que ele desmancha, que ele solta, tá? Você solta a laçadinha, ó, ajusta o fio e ele fica como se fosse aqui o final, bem certinho, ó. Aqui nessa parte, nós não vamos imitar o primeiro ponto, tá? Vamos colocar aqui a agulha de tapeceiro. E já vamos colocar aqui no próximo, tá? Na próxima alcinha aqui, nós já vamos levar lá pra trás, tá? Lá pra baixo, ó. Você já introduz aqui, já pega outra alcinha, tá? E mais uma alcinha. Vamos levando lá pra baixo. Tá bom? Ó, dessa forma aqui. E também já ajusta aqui, pra não ficar desproporcional, né? Caído aqui, um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Você vai ter que ajustar aqui, tá bom? Ó. Se ajusta bem, já vai ajustando aqui. Ó, vai ficar dessa forma. Agora, aqui é muito importante. Você pode cortar o fio e costurar as pontinhas, que é bem legal também, tá? Só cuida com a agulha, com a linha que você vai costurar. O nylon, se você fazer um pontinho aqui, ele pode dar uma alergia na cliente. Isso não é legal, né? Porque ele fica pinicando, por mais que a gente corta tudo. Então, eu uso uma cola, né, de silicone líquida. Tá? Ó, uma cola líquida, né? Uma cola fria. E eu dou um pinguinho ali embaixo de cada alcinha, certo? Cuida pra não manchar a peça. Ó, ergue bem a pontinha aqui do fio. Ó, mas é um pinguinho mesmo, tá bom? Ó. Dá o tempo da cola, né? Daí você corta o excesso. Não corta muito rente, tá? Por quê? Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê. Corta com que ela fique um pedacinho aparecendo, tá bom? Eu vou mostrar o porquê. Agora aqui, da mesma forma, tá? Põe um pinguinho de cola bem embaixo do fio, ergue bem o fio e põe um pinguinho de cola embaixo. Agora segura bem aqui. E corta também. Deixando assim 1 milímetro assim pra fora, tá? Não quero que você corte embaixo da laçada, tá? Eu quero que ela fique assim, ó. Por quê? Porque agora a gente vai desvirar. E desvirando, ele vai movimentar o fio até a cola colar bem, tá? Então, esse movimento de desvirar, se você cortar muito curto, o fio pode dançar sem ele ter colado. Então, você tem que ter esse cuidado. O que eu faço agora? Eu vou desvirar com muito cuidado. Ó. E agora, eu vou ajustar. Ó, ajustar na mão. E tudo aqui vai ser de acordo com o gosto da sua cliente, tá? Você pode deixar ela mais viradinha. Você fazer aqui esse movimento, tá? De deixar ela igual uma bolachinha mesmo. Ó, dos dois lados. Você pode deixar ela mais abertinha, porque aqui sai das duas formas, tanto mais abertinha quanto mais em formato de bolachinha mesmo, que eu digo, tá? Porque as voltinhas aqui, ó, elas ficam bem pra dentro. Então, tudo vai de acordo com a sua cliente. Você ajusta essa peça conforme o seu gosto ou o gosto da sua cliente, tá bom? Ó, o que que eu faço aqui pra modelar ela? Eu tenho aqui uma garrafinha de água, tá? Eu reservei só pra isso agora. O que que eu faço? Eu pego a parte que eu comecei, que foi essa aqui, e coloco aqui nessa garrafinha, dessa forma. Por isso que eu pedi pra vocês não cortarem muito rente lá, porque aqui ele já vai se ajustar no tamanho certo, tá bom? E eu deixo aqui mais ou menos por 1 hora. Por quê? Porque aqui ele vai modelar bem certinho o tamanho que eu tenho que enviar pra cliente, pra ela ficar bem certinha. Porque os olhos, a beleza tá nos olhos, né? Eles vão olhar, a sua cliente vai olhar e ela vai ver uma pulseira bem retinha, uma pulseira bonita. É claro que a gente sabe que isso aqui é tecido, né? Maravilhosas, ó. Eu vou apertar, né? Ela vai ficar aqui. É claro, eu vou moldar, ela vai ficar do mesmo formato, redondinha. Só que a gente sabe disso. Então, o que tu quer entregar para sua cliente é uma peça bem feita, com acabamento bem feito. Então, você não vai enviar para sua cliente de qualquer forma, tá bom? Você vai dar um formato. Eu peguei essa garrafinha de água, né? Uma garrafinha normal aqui, com o tamanho que eu queria deixar
né, o tamanho da minha pulseira, mas você pode pegar outro objeto. Ou então, se você não tiver, modela com a sua mão mesmo, mas olha a diferença que fica. E isso é muito importante, tá? Você enviar para sua cliente, ter a amostra, né, mostrar no Instagram de uma forma para embelezar, porque aqui as clientes vão olhar e elas compram com os olhos, né? Então, tem esses truques pra gente fazer, pra deixar uma peça com acabamento bem feito, tá bom? Claro, nada substitui você fazer de uma forma bem feita, de uma forma que fique perfeita. Mas, tem aquelas coisas que a gente pode fazer pra, né, tá melhorando ainda mais. Tá bom, maravilhosas? Então, aqui, lembrando que essa é a receita de uma peça M, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui no pulso pra vocês verem. Ó. Quando for colocar no pulso também, modela, tá? Aqui é uma receita M, então eu gosto de usá-la mais aqui pro braço mesmo, não tanto aqui caída no pulso. Ó, aí você ajusta com os acessórios, né? Olha só que perfeita que fica. E você pode fazer de qualquer cor, tá? Hoje tá muito em alta a tendência do Brasil Core, né? As cores do Brasil. Então, tá saindo bastante aqui também. E você pode fazer combinações, né? O trio também é legal. Lembrando que nós vamos aqui pesar a quantidade de cada pulseira. Ó. 41 gramas, tá bom? E com um novelo, tá? Que eu paguei menos que R$35, R$36, você vai conseguir fazer 12 pulseiras. 12 pulseiras, tá? Se eu for vender a unidade, uma para cada cliente, eu vou tirar R$300. Então, olha só o lucro que a gente vai ter com apenas um novelo. Então, lembrando, né, que esse fio aqui rende bastante, ele é bem estruturado, eu gosto bastante de trabalhar com ele. E as pulseiras hoje estão super em alta, então eu trouxe essa receita pra vocês aqui pra ajudar vocês mesmo, né? Você que quer ter uma renda extra. Então, está aqui a receita. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Já me segue lá no Instagram pra não perder nenhuma dica pra acompanhar os meus trabalhos. E até mais, maravilhosas!